Amigos e amigas do canal Liturgia, Fé e Vida, mais uma vez estamos reunidos para o nosso encontro semanal, a reflexão do Evangelho Dominical. Hoje, terceiro domingo do tempo comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: Segui-me e farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amigos e amigas, este pequeno trecho do Evangelho de Marcos, da comunidade de Marcos, nos apresenta dois momentos bem significativos. O primeiro momento é o tempo Kairos, o tempo de Deus, aquele tempo que não entra na contagem do Cronos, o tempo relógio, o nosso tempo. O tempo de Deus é um tempo diferente do nosso. Por isso que muitas vezes nós não conseguimos entender a manifestação de Deus, a presença de Deus entre nós, porque nós esperamos e entendemos o Kairos como Cronos. Quando Jesus diz: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo, significa que o tempo de Deus, da salvação da humanidade, está entre nós. E é Jesus Cristo. Convertei-vos, crede no Evangelho. Quer dizer, crede na palavra de Deus. Conversão. Um olhar profundo para a nossa vida, para as nossas atitudes, para os nossos gestos. Um olhar para dentro de nós, para o nosso coração, para perceber os sinais que nos aproximam e nos afastam de Deus. O segundo momento é o chamado dos discípulos, dos primeiros discípulos. E Jesus faz isso na região da Galileia. Ele chama os seus primeiros seguidores, que vão construir a sua primeira comunidade, a comunidade dos discípulos, num local que era desprezado pelo povo da sua época. Pois da Galileia nada se podia esperar, diziam as autoridades religiosas do seu tempo. E é justamente deste lugar que Jesus chama. Ele chama. A iniciativa do chamado é de Jesus. E o interessante é perceber que, quando Jesus viu Simão e André, seu irmão, lançando as redes, pois eram pescadores, ele diz assim: vem
farei de vós pescadores de homens. Quer dizer, agora vocês não vão mais pescar peixes, pescar no mar propriamente dito, mas vocês vão pescar homens, seres humanos, para a salvação junto comigo. E eles não se preocuparam em nada, simplesmente deixaram tudo e seguiram Jesus. O chamado que nos é feito para a nossa vocação, ele também precisa de uma atitude que nos faça compreender que este chamado é o chamado à vida primeiramente e depois a nossa missão no mundo, que pode ser como cristãos e cristãs leigos, como sacerdote, como religiosos, como catequistas, lideranças das comunidades, enfim, as mais diversas vocações, a vocação matrimonial que existem na nossa igreja, na nossa vida. O detalhe a ser percebido e refletido neste final de semana são dois. O primeiro é quanto à conversão. Nós somos seres humanos e como seres humanos estamos sujeitos ao pecado, sujeitos a alterações de comportamento, mas é necessário perceber o que causou tudo isso, buscar a conversão interior, buscar a paz interior, perdoar a si mesmo para poder perdoar o outro. Sem o perdão, não somos capazes de sermos cristãos. Guardar rancor no nosso coração faz de nós pessoas rudes, tristes, arrogantes e fechadas à palavra de Deus. E se assim o somos, não seremos capazes de olhar para o outro como sinal de Deus, como sinal de perdão, como ser humano. Porque o coração fechado não deixa o amor entrar. Por isso a conversão é necessária para abrir o nosso coração ao amor e assim podermos amar mais, amar-nos mais e amar mais aos outros. O segundo momento é a vocação. Cada um de nós exerce uma vocação, seja ela qual for. Quando nós estamos na nossa profissão, que é aquele trabalho que nós realizamos, nós precisamos exercê-lo com vocação, ou seja, de coração, doar-se inteiramente aquilo que fizemos, para que o outro se sinta bem, se sinta amparado por nós e possa sentir em nós um apoio, uma proximidade e não uma ameaça. Esta é a grande vocação do amor. Esta é a grande vocação do tempo de Deus. E todos nós somos capazes de viver essa vocação. E quando nós aceitamos uma vocação específica de liderança nas nossas comunidades, precisamos também exercer essa vocação que é gratuidade com o coração, com o amor e, sobretudo, com o serviço. Porque nós não estamos servindo a nós, não estamos fazendo o nosso nome aparecer, mas estamos servindo a Igreja de Jesus Cristo e por isso
Ele é que nos impulsiona, que nos chama, que nos envia. A vocação à vida consagrada é perfume no mundo. A vocação à vida sacerdotal é o sinal de Deus, de Cristo, do sacrifício de Cristo que nos institui o amor, a doação, e que em cada domingo que participamos da Santa Missa em nossas comunidades, façamos este sacrifício no memorial da nossa fé. E assim, todas as vezes que nos reunimos em comunidade, expressamos, pela celebração da palavra ou da Eucaristia, o grande dom de Deus para conosco, de enviar o seu Filho para revelar o seu rosto à humanidade, trazer a salvação e fazer dela o caminho aberto para a conversão para o reino de Deus. Que possamos nesta semana acolher o tempo de Deus em nossa vida, vivenciar a nossa paz interior pela conversão e caminhar na nossa vocação construindo o reino de Deus. Amém.